cumprimentamos com muita alegria, com a paz do Senhor, toda a igreja do Senhor em Londres. Eita responsabilidade, hein? Meu Deus. Eu falei esse dia que eu peguei assim uma intimidade muito grande com o microfone, e aí o negócio ficou me apertado do meu lado. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Coisa boa estar na casa de Deus. E coisa melhor ainda é falar do grande amor do Senhor. Aleluia! Eu estava pedindo uma mensagem para o Senhor para esse dia. E aí eu já vinha preparando uma mensagem, mas eu confesso para os irmãos que eu não estava com intenção nenhuma de ministrar essa mensagem aqui hoje. Mas o Espírito Santo de Deus que governa a nossa vida e manda em tudo, essa semana eu comecei a martelar essa mensagem e ele falou, não, é essa mesmo que você vai pregar lá domingo. E aí na hora que eu cheguei, eu estou vendo todo mundo ler salmos e exclamar salmo e salmo e salmo. Eu falei, Jesus, então é isso mesmo. O Senhor confirmou. Aleluia! E aí a família veio aqui e cantou um hino que falou que as portas da salvação ainda continuam Oh, abertas. glória a Deus! Aleluia! Interessante, né? Se a porta da salvação continua aberta, todas as oportunidades de Jesus salvar estão também às portas. Né? Aleluia! Nós vamos falar de um personagem bíblico hoje que é muito conhecido. Ele se destacou dentro da Bíblia porque derrotou um gigante. Acho que todos aqui conhecem, né? O nome dele é Davi. Mas diante de tantas lutas que Davi enfrentou, ele, além de ser um guerreiro nato, pastor de ovelhas, ele nos ensinou algumas lições, eu vou dizer assim, bem práticas, que olhando para dentro da palavra de Deus, examinando a história de Davi, alguns salmos que o Senhor nos deu e algumas referências bíblicas, eu pude chegar a uma conclusão de que Davi, além de ser pastor de ovelha, ser rei e ser guerreiro, ele era um verdadeiro adorador. Aleluia! Davi, em meio às suas maiores batalhas, tirava tempo para adorar a Deus. E nós, na nossa vida cotidiana de trabalho, de 8 horas por dia, nós não tiramos 1 minuto para adorar a Deus, e não tem ninguém correndo atrás de nós com espada na mão, e muito menos querendo nos flechar. Se alguém estiver entendendo essa mensagem, diga amém. Aleluia! Amém. Interessante, né? Eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo. Eu fui assim até um pouco ousado. E o hino da Ludmila Feber, falando agora que ele vai dar ousadia disso e ousadia daquilo. Essa mensagem eu até consegui colocar no título dela, coisa que eu nunca fiz. Eu falei, Jesus, eu já preguei tantas mensagens e eu gostaria de um título para essa mensagem. E o Espírito Santo de Deus, como ele é tão amoroso com a gente, né, cuidadoso, falou, não, eu vou te dar o título. E me deu. Benefícios adquiridos na casa do Senhor. Oh, glória a Deus! Eu falei, mas por que adquirido? Benefício adquirido significa que você tem que lutar por ele. Aleluia. Na verdade, benefício adquirido significa que você tem que ir atrás, você tem que correr, tem que buscar, tem que almejar, tem que tentar alcançar. E às vezes nessa busca incessante, muitos ficam pelo caminho, não atingem os seus objetivos finais, que é estar na casa de Deus e receber aquilo de maior valor, que é ser abençoado. Vir à casa de Deus todos os domingos não quer dizer que você vai ser transformado se você não tiver atitude. Eu gostaria de convidar a todos para ficar de pé e vamos ler uma passagem bíblica. E logo após eu vou ler um pouquinho da biografia desse grande soldado, deste grande guerreiro e o maior rei de Israel. Salmo de número 27, capítulo 4. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que, diante da minha insignificância diante de Deus, eu sei e reconheço que não sou nada, sou pó e cinza. Mas eu pedi ao Senhor essa semana, com muita humildade, para que Ele usasse a minha boca, Ele usasse esse monte de cinza aqui de pó, que pudesse transmitir uma mensagem a essa igreja hoje. Aleluia! Que pudesse edificar a vida de todos que estão aqui, inclusive a minha. Que tirasse do meu coração, irmão, toda a soberba,
toda maneira de querer nos exaltar diante de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu sou pó e cinza, não sou nada. E que essa noite, na minha vida, por total e completo, como o apóstolo Paulo dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele se colocou na posição de dizer assim: eu esvaí a minha vida para que o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus habitasse na minha vida e eu fizesse a diferença. Eu estou nessa condição hoje, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vocês estão vendo aqui um Braga natural, mas dentro de mim está o Espírito Santo de Deus, que vai trazer algo para a tua vida hoje, que vai impactar a tua história. Você não saiu da tua casa para vir aqui hoje e voltar da maneira que você chegou. Aleluia. Eu creio, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. É Deus, irmãos, a casa é dele. Davi nos ensina uma lição tremenda neste salmo. Nós vamos ler agora tão somente o 4. Eu quero que leiam, os irmãos acompanhem comigo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? Sente adorando a Deus na beleza da tua santidade. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós estamos aqui com um objetivo só. Aleluia. É de adorar a Deus. De estar nos apresentando diante de Deus. Se nós formos aqui relacionar os nossos pedidos, é uma lista infinita. Não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que nós viemos aqui nessa noite para dizer igual Davi: eu pedi uma coisa ao Senhor. Não, irmão. Eu estou desde o começo da semana pedindo uma relação de coisas para Deus. Na biografia de Davi, a gente aprendemos que Davi era um jovem da tribo de Judá que destacou-se pelo seu espírito valente, um coração quebrantado. Interessante. Davi era um homem valente, porém um homem manso. Como é que se explica isso? Um homem valente com a espada na mão que não perdeu nenhuma batalha, mas quando adentrava o santuário de Deus, ele chegou ao ponto de se desfazer das suas vestes reais e se humilhar. Aleluia. Maravilha, Jesus. Davi não tinha dificuldade segundo o coração de Deus, porque não era perfeito, ele era um pecador, mas por ser aquele homem que Deus escolheu para enviar sobre todo Israel. Nós aprendemos tantas coisas maravilhosas com a vida de Davi, irmãos, que nós não precisamos ler muita história de Davi. Se você começar a ler alguns salmos que Davi escreveu, entre eles o Salmo 23, você se derrama em pranto só de ler o Salmo 23 e ver que as condições que Davi aprendeu para expressar e escrever aquele salmo, irmão, é bastante para nós aprender na nossa vida diária e colocar em prática nos nossos sofrimentos e nas nossas lutas cotidianas. Aleluia. Maravilha. Desfiar o Senhor Jesus nas alturas. Davi foi levado a um deserto total para aprender a ser pastor de ovelha. Mas tudo aquilo ali, Deus tinha um objetivo na vida de Davi. Irmãos, eu sou incomodado com o culto. Eu gosto de pregar no meio do povo, assim, andando, sabe, embaixo. Os irmãos me permitam estar embaixo com os irmãos? Por favor, irmãos. Coloca para mim aqui, irmão, por favor. Aleluia. Davi foi levado a um deserto total para que fosse ali adquirida algumas experiências com Deus. E nós aprendemos que as nossas maiores dificuldades, que é os desertos da nossa vida e vales, nós pensamos que tudo está perdido, que nenhuma saída há, nenhuma porta. Nós nos enganamos. Deus está trabalhando o nosso caráter para que amanhã ou depois Ele te entregue algo grande na tua mão. O foco da mensagem não é essa. Isso aqui é só uma introdução. Eu estou ainda na biografia de Davi, o jovem que foi ungido 3 vezes. A primeira vez quando estava cuidando das ovelhas de seu pai. A segunda quando foi iniciado o reinado sobre Judá. E a terceira quando foi empossado como rei definitivo de Israel. Você sabia que tem na nossa vida, muitas das vezes Deus não derrama aquela unção que você almeja alcançar?
Senhor, eu queria uma unção para curar os enfermos. Eu queria a unção para que quando eu orasse as portas fossem abertas. Ele vai te dando devagar. Aleluia. Primeiro ele vai te dar uma unção para curar o teu coração primeiro. Você sabe por quê? Nós precisamos estar curados para podermos curar as outras pessoas. Aleluia. Não tem como você curar e operar um milagre se a sua vida está dependendo do milagre. Nós não podemos ser tão incoerentes de reconhecer que primeiro o milagre tem que acontecer em mim. Em mim. Depois no meu semelhante. Um homem que durante a sua vida foi ao mesmo tempo pastor, príncipe, mesmo perseguido, menino de pastor, ele nunca desistiu. Davi também era músico, compositor e fabricador de instrumentos. Eu estava lendo a história de Davi, eu fiquei um pouco impactado quando eu li lá em 2 Crônica. Deixa eu conferir se é 2 Crônica mesmo. Segundo Crônica, que Davi construiu 4.000 instrumentos. E o que mais me chamou a atenção, ele construiu 4.000 instrumentos para o povo dele mesmo adorar a Deus. Davi, ele tinha uma maneira de trabalhar, irmãos, que me chamou a atenção. Davi, ele queria e poderia ser um homem muito autoritário, não reconhecer a soberania de Deus. Ele poderia muito bem mandar as pessoas, que ele tinha autoridade para aquilo. Mas Davi me ensinou uma lição que eu quase enfiei minha cara debaixo da cama de vergonha. Porque nós que somos líderes de igreja, muitas das vezes nós queremos mandar, né? Vai lá e faz isso, irmão, vai lá e faz isso. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Antes de você mandar, vai lá e faz isso, primeiro vai a você e faça primeiro. Oh, aleluia. Davi, para mandar os tocadores tocar os instrumentos, primeiro ele foi lá e construiu os instrumentos. Tem um negócio, irmão, que o Espírito Santo de Deus me revelou. O Espírito Santo de Deus diz para mim que ele não só fabricou os instrumentos, como ensinou a todos a tocar. Tem mestre, irmão, e tem líderes de igreja que não quer ensinar o seu povo, ele quer tão somente mandar. E nós que estamos iniciando a nossa caminhada, a nossa escalada de pastor, de ministério, nós temos que ter essa estrutura e aprender com Davi. Que antes de nós mandar, primeiro nós temos que ir. Outras lições que eu aprendi com Davi. Um homem que deixou grandes lições. Davi tinha qualidades que, infelizmente, em nosso meio hoje, se nós for colocarmos uma lupa espiritual aqui, nós não vamos encontrar fácil. Davi era um homem de fidelidade. Fidelidade. Quantos hoje estão dentro da igreja, irmão, e não conseguem ter fidelidade com o ministério nem com o pastor da igreja? Quantos estão aqui dentro, mas o pensamento está lá fora, querendo procurar outros ministérios? Não tem aquele afinque, nem aquela atividade normal dentro da igreja que ajude o seu pastor, está disposto a pagar o preço pelo ministério e correr atrás das almas, dizendo assim: pastor, conte comigo, eu estou aqui para o que deve é. Davi tinha essa qualidade, essa maneira de ser. Outra coisa que eu aprendi com Davi, ele era modesto. Davi era rei, pastor de ovelha, mas ele era simples. Davi era muito simples. Tem pessoa que às vezes calça um sapato que custa 300 libras e um terno de 1.000 libras, ele acha que é a última barulha do pacote. Nós aprendemos com Davi que nós, além de sermos príncipes, nós também temos condições de ser modestos na casa de Deus. Aprendi com Davi que aqui ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Aqui não tem maior e nem menor, aqui não tem mais rico e nem mais pobre, aqui não tem nem mais bonito e nem mais feio, aqui tem servo de Deus, aqui tem servo de Deus. És fiel, Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Davi me ensinou mais algumas lições essa semana. Ele
me ensinou que nós podemos ter tudo isso e daí ser paciencioso. Hoje as pessoas estão tudo à flor da pele. Hoje ninguém pode falar nada, nem muito menos um conselho. E a pessoa que está ouvindo está pronto com alguma coisa na mão para te jogar. Se ele não consegue te atingir na hora com uma palavra, mas quando você vira as costas, o primeiro que chega ele detona com você. Você viu? Aquele irmão, ele não soube falar comigo, ele não soube expressar, ele não me aconselhou, ele veio me humilhar. Não, irmão, nós estamos aqui porque nós queremos o seu bem, nós buscamos a tua santidade, é te ensinar a caminhar no caminho que te leva ao céu. Os pastores têm uma preocupação em trabalhar pela igreja, reconheça isso. Aleluia. Eu consegui aprender com Davi também, que ele tinha excelência na confiança. Davi tinha uma maneira de trabalhar, e a confiança dele totalmente voltada para um Deus verdadeiro. Um homem que caiu porque estava ocioso, porque planejou premeditadamente o pecado, buscando e tentando apagar os vestígios. Mas ao mesmo tempo, um homem que após fazer tudo isso, sabia arrepender-se com todo o coração, como ninguém. Em sua época, a plena consciência e o conhecimento do perdão de Deus, que era coisa que não existia naquela época. Davi descobriu que mesmo ele sendo ser humano e faltoso da maneira que ele era, mas quando ele estava corrompido pelo pecado, ele sabia que quando ele entrava a posição de servo na presença de Deus, não tinha nada que impedir o nosso Deus de perdoar. Nós que somos cristãos, nós temos que ter essa consciência. Você sabia que nós temos um Deus que é perdoador e misericordioso? Quando você peca, que alguém já começa a te crucificar, porque é o que mais acontece dentro da igreja. Eu vou dizer de outra forma, não é dentro da igreja mesmo. Nós às vezes somos perseguidos pelos irmãos da igreja, enquanto as almas estão perecendo lá fora, e nós preocupados com a vida do irmão aqui dentro da igreja. Mas aquele que pecou, nós não encontramos ninguém para dar a mão e dizer assim: meu filho, vem cá, eu quero te ajudar, eu quero te levar ao altar do Senhor. É ali que você vai ter o perdão, é ali que você vai alcançar a misericórdia. Muito pelo contrário, nós encontramos um batalhão de pessoas com várias pedras na mão. Infelizmente, nós vivemos esses dias hoje. João disse que o amor de muitos esfriaria. Hoje nós podemos dizer que o amor de muitos não esfriou. O amor de muitos acabou dentro da igreja. O respeito, a comunhão dos irmãos dentro da igreja. Antigamente a nossa comunhão e a alegria da igreja, a união da igreja, era o bastante para dar o testemunho e ganhar as almas. Não precisava pregar. Só o testemunho da igreja, a união da igreja, já ganhava o povo lá do mundo. Hoje, infelizmente, nós estamos dentro da igreja, mas nós não temos união e não podemos viver essa hipocrisia e dizer que somos unidos. Me desculpe. Me desculpe. O Espírito Santo de Deus, ele não me deixa enganado. Você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus? Você veio aqui hoje para ouvir o que Deus tem para falar ou aquilo que você quer ouvir? Eu saí da minha casa no intuito de vir aqui hoje ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Eu não vim aqui hoje fazer turismo e muito menos ouvir o que eu quero. Eu quero sair daqui com a minha vida mudada. Eu tenho pedido para Deus, quando eu saí do Brasil, que a minha volta seria muito melhor do que quando eu cheguei aqui. E eu quero honrar o nome do meu Deus. Eu quero honrar o nome do Senhor, que permitiu estar aqui neste país. Um homem que venceu muitos inimigos, inclusive filhos rebeldes. Me
desculpe, mas não vai dar para nós ir muito além. Eu vou ter que entrar na mensagem, que até agora só está na introdução. Um homem que buscou reconstruir a amada Jerusalém desejou em seu coração construir um templo a Deus. Não foi possível realizar isso, porque Davi teve um reinado de guerra. Ele preparou tudo para que seu filho Salomão construísse um grande templo ao Senhor. Mas só o desejo do coração de Davi já encheu meu coração de alegria, de estar na casa de Deus. Eu vou entrar na mensagem agora, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Eita glória. Glórias ao Senhor Jesus. No Salmo de número 27, vamos entrar na mensagem agora. O Salmo de número 27, a epígrafe do Salmo, já começa com algo interessantíssimo, que diz assim: eu anelo. Não é assim, irmãos, que começa? A palavra eu anelo, no nosso dicionário normal, significa desejo e sede. Então Davi já começa o Salmo 27 dizendo assim: eu desejo, eu almejo estar na casa de Deus. Aleluia. Eu desejo, eu almejo. E ele começou escrevendo, e já no número 4, no versículo de número 4, ele diz: uma coisa eu pedi ou peço ao Senhor, depende da sua tradução. Interessante, que enquanto ele falava isso, o Espírito Santo de Deus falou para mim: você vai falar e vai ficar de braço cruzado? Não, Senhor, eu vou ser igual a Davi. Uma coisa eu pedi, eu peço ao Senhor e a buscarei. E aí eu levantei e fiquei de pé. Falei: Senhor, eu estou aqui, eu sou um soldado, eu vou buscar. Então tu vai buscar mesmo? Vou. Então você vai obedecer a minha voz. Essa mensagem hoje você vai pregar lá em Londres. Você vai ministrar essa mensagem, porque lá hoje, muitos que estão de braços cruzados, atrofiados na fé, estão já querendo parar no meio do caminho, estão querendo desistir da fé e entregar os dons que Deus te deu. Hoje você vai ministrar, porque muitos vai sair, vai levantar e colocar de pé e disse: eu vou buscar. Oh, glória a Deus. Aleluia. A igreja precisa de pessoas que buscam. Eu vou buscar. A palavra buscar, no dicionário, ela traz um significado muito interessante. Eu almejo, eu quero buscar, eu quero encontrar, eu quero achar. Isso nos leva a uma atitude de alguém que é íntegro na casa de Deus e almeja alcançar a sua vitória e ver uma igreja cheia, abençoada e santificada na presença de Deus. Senhor, aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor nas alturas. Santo, aleluia. Quantos querem receber a vitória, mas não querem buscar? Estão de braços cruzados. Aleluia. Buscarei. Vou buscar, eu estou decidido, eu quero encontrar, eu preciso, eu almejo, eu quero receber, eu quero ultrapassar os limites. O que me impede de chegar à casa de Deus? É a falta de um carro. Podemos dizer isso aqui, se nós pedirmos todos que levante aqui, quem é que tem carro, vai ser de, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular, vai ser de mamana caducando, todos aqui praticamente têm carro. Eu preciso, eu quero alcançar, eu almejo, eu vou lutar por isso. O que me impede? O Espírito Santo me levou a algumas referências bíblicas e eu pude aprender que uma das coisas que mais maltrata o ser humano e afasta-nos da presença de Deus é a tristeza da alma. O Espírito Santo de Deus me disse: olha, um dos primeiros benefícios que nós encontramos na casa de Deus, um dos primeiros, aliás, para mim foi o primeiro,
Salmo de número 122, versículo 1. Aleluia. 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 Outrora eu era um homem triste, abatido, cabisbaixo, derrotado, moribundo. Mas alguém um dia disse para mim assim: olha, vamos à casa de Deus. E o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O primeiro benefício que Deus fez na minha vida, eu já não tinha mais alegria para viver. Deus colocou ao meu lado um homem de Deus que ia todo dia pela manhã e me dava uma palavra de ânimo. E aquilo foi adentrando o meu coração e um dia fez um convite. E eu aceitei. Eu comecei a arrumar para ir para a igreja, eu nunca tinha ido a uma igreja. Comecei a preparar a minha roupa melhor, o meu sapato. Falei para a mulher: arruma aí que hoje nós vamos para a igreja todo mundo. O carro, a gasolina, capaz que dava só para ir, mas Deus foi tão misericordioso que multiplicou a gasolina para ir e voltar. Preparamos a roupa, as crianças, entramos naquele carro e o nosso aquele pastor do qual Deus colocou ao meu lado, que é o meu pai na fé, foi transferido de igreja. Eu só fui no culto da transferência. A igreja dele era ao lado do meu comércio. Eu nunca entrei na igreja. Mas o dia que ele chegou e falou para mim: estou sendo transferido, parece que o meu coração apertou de uma tal maneira, e eu senti, falei: meu Deus, esse homem vai embora daqui? Mas esse homem todo dia vinha aqui me falar algo. Era aquele alimento que Deus mandava todo dia pela manhã para me alimentar, para mim não morrer. Sabe o que é aquilo que Deus te dá assim, o maná todo dia para você alimentar, para você não morrer? Eu não era crente, passando por uma tribulação tremenda. Eu não sabia qual porta batia. Chegava um e me dava um conselho, chegava outro e dizia: faz isso. Chegava outro e falava: faz aquilo. A minha família, eu ia visitar, eles não tinham nada para me oferecer. Os meus amigos que, entre aspas, de vez em quando apareciam ali e me davam aqueles conselhos vazios, assim, embora eu estava pior. Mas aquele pastor, todo dia pelo menos chegava com aquela palavra. Ele saía, não sabia. Eu nunca falei para ele, mas eu vou falar quando eu voltar agora, porque eu tenho pedido a Deus para me dar um espírito de gratidão. Oh, aleluia! Eu quero ser grato por tudo que Deus fez por mim. É o mínimo que nós podemos fazer. É verdade. Ele não sabia, mas quando ele virava as costas e ia embora, eu chorava. Eu não sabia ler a Bíblia. Eu chorava e ficava meditando aquelas palavras. O que esse homem falou, meu Deus? O que é isso? Esse homem fala, parece que esse trem entra dentro da gente e mexe com as entranhas da gente. Parece que o meu coração quer sair do lugar. As minhas partes de dentro estão mexendo. Aquele trem queimando. Quando ele falou que ia ser transferido, eu quase ajoelhei nos pés dele e falei: pastor, pelo amor de Deus, não vai não. Ele preparou a mudança e eu fui. Mas Deus já tinha marcado naquela agenda ali, aquele dia reservado para mim. Lá no setor Progresso. Eu fui com ele, quando nós chegamos lá, a igreja era num morro, irmão, era num morro tremendo. Eu parei o carro, dei maior dificuldade, tive que colocar uma pedra, calçando o carro para ele não voltar, porque a igreja é num morro mesmo. Quem conhece Goiânia, quem conhece o setor Progresso, é ali no fundo da Fama, ali, um setor que tem em cima do morro. Antes de chegar na perimetral, fica no meio, ali perto do morro, não sei o que lá, um nome lá esquisito, não lembro. Eu fiquei impactado com aquilo, falei: meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Conhece, pastor? Perim. Isso mesmo, setor Perim. E ali nós entramos para dentro da igreja. E eu refletindo nesse salmo aqui hoje. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia! Júnior, aquela alegria que eu senti naquele dia lá, ela está viva até hoje no meu coração. Aleluia! Sabe por quê? Eu nunca consegui encontrar um motivo para quem é crente. Me desculpe. Se aqui nessa noite tem alguém que está triste e abatido, você vai me perdoar. Então, você está no lugar errado, porque aqui é lugar de gente alegre. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Você sabe por que quando você é alegre, você incomoda as pessoas? Porque Deus não criou você para ser triste, derrotado, e muito menos entristecido, cabisbaixo. Deus criou o homem para olhar sempre para cima. Está lá no Salmo 121.
Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez o céu. Deus não criou o homem para ficar olhando para baixo. E eu meditando isso aqui hoje, eu comecei a olhar a minha vida e falei, Senhor, aquele convite que o Senhor fez para mim através daquele pastor está vivo até hoje dentro do meu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está vivo até hoje. Aleluia. E aí eu não consigo achar um motivo dentro da palavra de Deus ou dentro da minha vida que consegue me entristecer diante das lutas. Fulano diz assim, eu estou na prova. Eu falo, Jesus é bom. Aleluia. Estou nisso, estou levando. Sabe o que eu aprendi com Jesus? O crente ele não tem que correr e nem ficar parado. O crente tem que marchar. É assim que a Bíblia nos ensina. Você sabe por que a marcha? A marcha é uma caminhada que você nunca vai cansar e nunca vai ficar parado. Porque nós temos que ter a nossa vida cristã temperada. Se você correr demais, você vai cair. E se você ficar parado, vai vir alguém te atropelar. Então a ordem do Senhor para você nessa noite, marche. Aleluia. Aleluia. Marche! Marche! Uma coisa eu pedi ao Senhor, mas não vou ficar de braço cruzado, não, eu vou buscar. O que a igreja quer buscar do Senhor nessa noite? Obrigado, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é só o primeiro tópico. Eu quero aqui passar para o segundo benefício. Eita glória. Eita glória. Segundo benefício. Salmo de número 40, versículo 2. Aleluia. Aleluia. Algum dos irmãos pode arrumar água para mim, por favor? Faz favor, irmão. Salmo 40, versículo 2. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus me falando hoje, a minha vida, Ele não falou a vida de ninguém, ele falou, foi a minha. Louvado seja Deus nas alturas santas. Exaltado é o Senhor para sempre. Glória a Jesus. Salmo 40, versículo 2. Interessante. Louvado seja Deus. Alguém pode ler, por favor? Tirou-me um lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Eu estava olhando na íntegra essa questão do lago. Lago é uma grande extensão de água cercada por terra. Amém? Amém. E aí, mas tem conjugada a palavra. Um lago horrível. E eu fui na palavra horrível. É algo assombroso. Algo que provoca medo. Algo que deixa você assustado. E eu fui analisar, meu Deus, será que eu vivia desse jeito? Eu estava aprofundado num lago horrível. Um lago horrível, irmão Celso, irmão Antônio. Que vida miserável é essa? Que o ser humano que está lá no mundo, que não tem comunhão com Deus, está atolado num lago horrível. Um lago onde não tem condições de prosperar em nada. Ao contrário do servo de Deus, que tudo que coloca a mão prospera. Aleluia. Aquele lá no mundo que não tem comunhão com Deus, tudo que coloca a mão morre. É verdade. Me desculpe pela sinceridade. Eu estou falando do lado espiritual. Eu quero que os irmãos me entendam nessa noite. O lado espiritual. Eu vivia nessas condições. Eu estava dentro de um lago horrível. Um lago horrível. A minha vida era horrível. O lago que me cercava estava tentando acabar com a minha vida. Mas eu recebi um convite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele convite alegrou o meu coração, acendeu uma chama, me trouxe uma realidade de vida. Eu posso mudar, eu posso vencer. Ninguém vai me parar, porque em nome do Senhor eu sou mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa interessante. Cercado de um lodo, uma coisa terrível. Algo que provoca horror excessivo, horroroso. A parte B. Colocou-me os pés sobre
firmou os meus passos. Como eu poderia viver dentro de um lago horrível e ter os meus pés firmados na verdade, ou na palavra do Senhor, ou firmado no próprio Jesus, para eu não vacilar? E Deus, pela tua infinita misericórdia, me colocou de pé, tirou meus pés de um charco horrível de lodo, do lamaçal do mundo, me resgatou e trouxe para a casa dele. Aleluia. Colocou prazer no meu coração de estar adorando ele dentro da casa do Senhor. Me purificou, limpou-me, me deu um banho, me deu um banho com o Espírito Santo, purificou a minha vida, me fez diferente, me deu uma nova estrutura, me trouxe para uma vida nova, para um algo novo. Ele está dizendo para você nessa noite: desfrute daquilo que eu tenho para você. Desfrute. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscar, e não fique de braço cruzado. O que você almeja na casa de Deus? Tem pessoas que vêm para a casa de Deus almejando só os bens financeiros. Eu tenho um pedido para Deus. A minha relação começa com uma casa nova, um carro novo, tudo isso novo, tudo novo, tudo novo. Ninguém começa fazendo uma relação para Deus pedindo assim: Senhor, me renova no Espírito Santo. Senhor, me dá o dom de cura. Senhor, me dá o dom de revelação. Senhor, renova o meu espírito. Ninguém começa a petição para Deus dessa forma. E o Espírito Santo me disse: eu quero a igreja renovada. Legal, eu quero uma igreja renovada no meu espírito para ter estrutura. Oh, glória! Legal. Oh, glória! Glória! Terceiro benefício alcançado na casa de Deus. Quantos? Esse aqui o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Amar a habitação da casa do Senhor. Amar a habitação da casa do Senhor. Quantos já não tem mais prazer de vir à casa de Deus? Quantos estão caindo pelo caminho, querendo transferir os cultos do Senhor, a casa do Senhor, pelo culto na internet, pela pregação disso, pregação daquilo, pregações pregações da. Eu quero dizer para você nessa noite, ontem lá na igreja, enquanto nós estávamos assistindo o culto, Deus usou o pregador e ele trouxe uma mensagem. Enquanto ele pregava aquela mensagem, Deus falou no meu coração algo. Deus não aceita ser trocado por nada e muito menos molido pelo homem. A Bíblia não pode ser trocada por um iPad. A presença de Deus não pode ser substituída por um mero computador. Aonde você encontrou na Bíblia que eu posso assistir o culto online e quem garantir que Deus vai operar na minha vida? Para isso existe o tabernáculo do Senhor. É aqui que Deus está para te abençoar. A presença de Deus, ela não pode ser substituída por um computador. Glória ao teu nome santo, aleluia. A palavra é fiel, Senhor. A palavra é fiel. Terceiro benefício: amar a habitação da casa do Senhor e ter prazer na casa de Deus.
menos de 7 para 8 anos. Comecei a ser evangelizado naquela época. Morei ao lado da casa de um pastor, numa cidade do norte do Goiás chamada Crixás. Escute isso. Sem ele saber, ele estava evangelizando eu e minha família. Todos os dias pela manhã ele colocava um CD, não CD LP, do Luiz de Carvalho. Era madeiro lavrado, rosa vermelha e outros hinos o dia inteiro. Ele era dono da máquina de arroz. E eu era menino, eu ia brincar naquela palha de arroz, lá da palha de arroz, parece que por capricho. O Senhor embocava aqueles hinos por dentro da máquina de arroz e sair lá no fundo, onde nós estávamos. Aleluia. E quantas vezes aquele pastor chegou de nós e chamou a atenção, porque nós tínhamos uma maneira de brincar na palha de arroz, que já foi criança, que é lógico que todo mundo já foi. Não sei se você teve essa oportunidade, nós enfiávamos dentro da palha de arroz e sumia. E aquilo ali era um perigo. E ali muitas vezes ele chamou a nossa atenção. Mas sem ele saber, com aquele amor dele, ele estava me evangelizando. E todo domingo, lá vai o pastor Lick, a família com a Bíblia debaixo do braço, e eu e minha mãe, meu pai, meus irmãos dentro de casa, vendo ele assim para a igreja. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O testemunho do verdadeiro cristão, o testemunho da igreja, a identidade da igreja, seja ela ao longo do tempo, ela não pode ser perdida e muito menos esquecida. Quando nós temos pastores que têm compromisso com a verdade, que ministram a doutrina em cima do público e fala sobre as vestimentas, sobre o comportamento do cristão, sobre a vida do cristão, o testemunho do cristão, e muitos saem daqui enrugados, cabelo rupiado, nervoso, é porque você não recebeu a palavra e não é convertido. Porque o crente que é convertido e recebe uma palavra dessa, o próprio testemunho da vida dele já ganha um amigo dele de trabalho. O testemunho da vida dele já converte as pessoas que trabalham com ele. Porque aquele homem não sabia, mas o testemunho dele e da família ganhou. Foi muita gente naquela cidade para o reino de Deus. Amar a habitação da casa do Senhor. Quantos já perdeu o prazer de estar na casa de Deus? Irmão, vamos para a igreja domingo. É um culto abençoado. Não, irmão, eu estou cansado. Arruma tanto obstáculo para não vir na casa de Deus. Eu digo isso para os irmãos, é por experiência própria. Porque pela misericórdia de Deus, Deus me colocou numa posição de pastor, para me entender o que meus pastores passam. Quantas ligações eu faço por semana convidando alguém para vir à igreja? Passo mensagem. Aí quando é no sábado, alguém liga pertinho do culto. Não vou não, porque eu estou assim. E aí o capricho do diabo é tão grande, a artimanha dele é tão grande, que através daquela pessoa que não vem, mais 3 ou 4 não vem, porque mora vizinho, aí não vê o outro, desanima, aí o outro pega carona e não vem. É uma renca de gente que não vem para a igreja. Deixam de ser abençoados. Não cumprem o que Davi nos ensinou. Uma coisa é pedir ao Senhor e vou buscar, não vou ficar de braço cruzado, não. Eu quero, eu almejo, eu preciso, eu vou buscar, eu quero alcançar. Vocês me convidou para pregar, agora vocês pregam. Aleluia. Tem prova na Bíblia, irmão, bíblico, do prazer que as pessoas têm de estar na casa de Deus. A prova é essa aqui, ó. 7:4. Pedi uma coisa assim, mas eu buscarei que eu possa morar. Leia para nós, fazendo um favor. Coloca lá, irmão Lucas. O prazer de estar na casa de Deus, de receber na casa de Deus tudo aquilo que eu preciso. O prazer de vir na casa de Deus não é pedir coisas materiais, não aprenda isso. O nosso Deus, ele quer ser adorado. Enquanto você adora Deus, Deus muda a tua história, muda a história da tua família. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É lógico que aquilo é meio simbólico, porque Davi tinha muitas obrigações. Ele não podia entregar a responsabilidade que Deus deu para ele para estar na casa de Deus 24 horas por dia. Mas aquilo ali mostra o prazer que ele tinha de estar na casa de Deus. Qual é o prazer que você tem de vir na casa de Deus? Ouvir a mensagem que o pastor prega e sair daqui dando glória a Deus, ou sair dentro do carro dizendo assim: que mensagem dura, eu não vou voltar nessa igreja mais não. Deixa eu te dar um conselho: vai embora dando glória
abençoado, é você e mais dois. Tem uma referência na Bíblia que eu gostei muito, porque o Espírito Santo de Deus me direcionou lá, eu achei muito interessante. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37 e 38. Vamos aprender o prazer de estar na casa de Deus. E mais uns 5 minutos eu já estou encerrando. Glória a Jesus. Todos podem encontrar na Bíblia, mas não vamos dispensar o uso do telão, porque aí não dá transigência na questão de tradução. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37 e 38. O prazer de estar na casa de Deus. E tem um negócio. Tem pessoas que têm prazer de estar na casa de Deus, como Davi disse. Todos os dias, toda hora e todo minuto. Se deixar, mora lá dentro. Eu, nas minhas maiores lutas que eu passei, quando o pastor foi transferido, eu não falei para ele, é lógico. Mas eu tinha dia que eu ia trabalhar, a igreja era do meu lado. Dava vontade de fechar o comércio, ir para dentro da igreja e ficar só lá dentro. Parece que quando eu botava o pé lá dentro, aquele espírito de alegria, de vontade de vencer, né? Aquele regocijo, aquela coisa, aquele mundo de lá fora de tribulação ficava tudo lá. Aqui dentro da igreja é outra realidade de vida. É por isso que Davi disse: amar a habitação, não é amar aqui esse tijolo, isso aqui não. É amar o que habita, que está aqui dentro da igreja. O que habita dentro da igreja? Quem é que habita aqui, irmãos? Quem é que habita aqui dentro da fundação dos tempos? É o próprio Deus. É o Deus que nós servimos. Oh, Santo é o Senhor. Amar o que habita aqui dentro, não é os tijolos, não é as paredes. Eu te acolho quando você chega aqui doente, abatido, entristecido, arrebentado. Ele te abraça e diz assim: meu filho, eu te amo. Eu quero mudar a tua história. Comigo um dia. Não é igual o mundo que quer tirar tudo que você tem, não. O restinho de alegria que você tem, o mundo quer arrancar. O restinho de coisas materiais que você tem, o diabo quer carregar e quer deixar você na lona. Não, aqui você pode vir de mão vazia. Você pode vir sem nada, que o nosso Deus não vai te cobrar nada. Muito pelo contrário, Ele vai te encher, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar, Ele vai curar a tua família, Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai mudar a tua história. Chega lá, manada, hein, camarada. Eu falei para Jesus: Senhor, eu não posso, eu sou pequeno. Eu falei para o pastor Pedro: convida outra pessoa. Ele falou: não, irmão Braga, Deus colocou no meu coração de irmão pegar. Eu digo para os irmãos que não sou nada. Eu sou pequeno. Mas eu jamais poderia me calar diante de tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida e ser ingrato. E não ter um espírito de gratidão na minha vida. Eu não posso ser ingrato. Eu tenho que deixar registrado aqui aquilo que Deus colocou no meu coração para essa igreja. Amanhã ou depois, senão vamos estar partindo para a eternidade. Eu não posso reter aquilo que Deus colocou para me falar para vocês. É por isso que no começo do culto eu procurei para você. Você veio aqui para ouvir o que Deus tem para falar, ou você veio aqui para ouvir o que você quer. Deus tem algo no seu coração hoje. Vamos ler lá Lucas capítulo 2, versículo 37 e 38. Eu vou ficar de costas para a igreja, me desculpa. Era viúvo de quase 80 anos. Obrigado pela ajuda. Engraçado que aquela sacerdotisa ali, ela não tinha 19 anos, nem 17, 18, para dizer assim: eu vou para a casa de Deus porque
eu estou novo, né? Eu tenho força. Não, vamos continuar lendo o texto, né? Vamos ver o prazer dessa mulher. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus. Para nós servir a Deus só da maneira que nós está, para vir para a igreja, para chegar aqui, para um pregador, na maior das hipóteses, pregar uma mensagem do céu, para ouvir 2, 3, 4, glória a Deus, é difícil. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Servindo a Deus em jejuns E orações. O que mais? Pastor Evilda, enquanto a senhora falava da oração, eu queria tomar a liberdade de levantar aqui uma sacerdotisa, mais ou menos, o peso dessa aí, para orar com esse propósito aí. Algumas que encaixam naquilo ali, ó. Servindo a Deus em jejuns e orações, dia. Será que ela tinha prazer, irmão, de estar na casa de Deus? Capaz que o pastor falava para ela assim: ô irmã, cadê o irmão? Vem cá, irmã. Mano, chegou a hora de fechar a igreja, só tem que ir embora. Mas eu vim aqui cedo, só estava aqui. Aleluia. Mas eu vim aqui meio-dia, só estava aqui. Eu vim aqui às 4, só estava aqui. Eu vim aqui, na hora do culto à noite, a senhora estava aqui também. Por que a senhora vai ficar aqui? Porque eu gosto. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Irmão, se nós tivéssemos uma zana desse jeito aqui, hein? Olha o versículo aí para terminar, né? Vamos ver o outro? E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam. Aleluia. Ô Jesus, a Bíblia tem essas coisas. A mulher tinha 84 anos, não afastava da casa de Deus, adorava a Deus em jejum e oração, ainda pregava a palavra de Deus. Ainda pregava a palavra de Deus. Rapaz, isso serviu de antídoto para minha veia. Eu estou com 52 anos, eu me recolhei diante do Espírito Santo de Deus. Falei: ó Espírito, eu vou criar vergonha na cara. Aleluia. Vou criar vergonha na cara. Fiquei de pé lá na mesa e falei: não, eu vou lutar. A igreja aqui que está com 84 anos para ficar de pé. Aleluia. Quantos jovens aí de 18, 19 anos? Irmão, eu estou com 52 anos, para dar uma glória do nome do Senhor Jesus. Deus me permitiu ultrapassar half século na terra. É, ué, privilégio. Passei da metade do século. Sabe o quê? Palmilhando a terra. E eu nunca fui tropeço na vida de ninguém, mesmo sem antes ser crente. Eu nunca atrapalhei a vida de ninguém. Eu nunca tive o costume de falar mal da vida dos outros. E nunca tive o costume de jogar pedra em ninguém. Sabe por quê? Porque mesmo eu não sendo crente, meu pai me ensinou que nós temos que respeitar todos os seres humanos. E ter aquele bichinho na cara. Então hoje, como crente, eu quero aperfeiçoar aquilo que meu pai me ensinou. Quero colocar em prática, junto com aquilo que Jesus está me ensinando. Então eu me envergonhei diante do Espírito Santo, vendo a história dessa mulher. Uma viúva de 84 anos, que não afastava do templo, adorava a Deus em jejum e oração. Enquanto tinha um tempinho, Bernete, ela pegava o telefone e passava umas mensaginhas. Olha, vai ter um culto na Assembleia de Deus lá de Fula. O pregador da irmã Lucas, domingo que vem. Eu quero convidar você e sua família para você vir. Aí no finalzinho ela põe lá, sacerdotisa Ana. Aleluia. É legal, legal. Você pode fazer um fundo aí, irmão? Não foi possível concluir a mensagem. Me perdoe, o tempo não permite. Eu não posso isso aí. Eu tenho que respeitar os irmãos. Faltou algumas coisas para ser dito. Mas o que eu não falei, o
o Espírito Santo de Deus, hoje à noite, lá no seu leito, Aleluia. quando você estiver dormindo, Ele vai falar com você lá no seu coraçãozinho. E vai colocar no teu coração, sabe o quê? O desejo e o prazer de estar na casa dele. O desejo e o prazer de vir aqui, não para buscar bens materiais, começar a sua relação lá de 10 itens. Quero uma casa, um carro, não. Você vai começar a sua, a partir de hoje, igreja, em nome de Jesus, a sua petição hoje, nada de bens materiais. Senhor, pela ousadia que o Senhor colocou na minha vida agora, eu quero transmitir à igreja. Vai começar a sua lista de pedidos. Senhor, me enche do teu Espírito. Aleluia. Oh, Renova minha vida. Senhor. Renova minha família. Me dá saúde. Me dá ousadia para pregar a tua palavra. Aí vai continuar a lista. Se você for corajoso igual Davi, Senhor, eu tenho sido negligente na sua presença. Prometi ao Senhor de fazer isso, fazer aquilo, e não fiz foi nada. Só levei o Senhor na conversa. Mesmo porque Deus, você não leva ninguém na conversa. Mas hoje é dia de você fazer uma nova aliança. E o seu pedido começar da maneira que eu te falei, e vai terminar a sua relação. Senhor, de todas as minhas petições, o final da minha oração é agradecer ao Senhor por me conceder todos os domingos, por eu estar na tua casa e ter a oportunidade de adorar o Senhor, que é o meu Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o dono e consumador da minha fé. Aleluia. E me amou incondicionalmente da minha maneira de ser. Enquanto a irmã Eudá está solando assim, tem alguém aqui nessa noite que nos visita que não é crente, que não tem essa experiência com Deus e quer fazer uma nova aliança com Deus. Não, eu sou crente, mas a minha vida estava bagunçada. Tudo que eu prometi para Deus não cumpri. E hoje eu quero fazer uma nova aliança. Você vem à frente, nós vamos orar pela sua vida. E você quer aceitar Jesus, quer mudar de vida, ter prazer na casa do Senhor, eu quero te convidar também. Vem à frente, eu quero orar por você e quero abraçar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Estou encerrando a minha parte. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei. E eu posso morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor e contemplar a beleza da sua formosura. Não é vir para a igreja e ficar olhando para o irmão, não. É vir para a igreja e olhar para Jesus, que é o consumador da nossa fé. Se não tem ninguém que quer ser crente hoje, ou renovar a tua esperança, a tua nova aliança, você está encerrando agora em nome de Jesus. Aleluia. Abençoasse a família dela, visitasse a família dela. E como ela pediu e buscou, o nosso Deus não vai deixar ela sair daqui. Aleluia. Aleluia. Eu pedi ao Senhor hoje, busquei.
ao Senhor. Deus vai entrar na vida dela através dessa menina, vai mudar a história deste povo, desta família. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Deus poderoso, Pai, amparado pela sua palavra que foi ministrada nessa noite, esta moça saiu com um propósito de casa, de vir à sua casa. Pai, ela sabe que ela pediu, mas ela não ficou de braço cruzado, ela veio buscar. Eu quero te pedir, ministro da tua palavra, concede o desejo do coração dela, visita a família dela, muda a história deles. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por essa tão rica oportunidade. Quero pedir a todos que se assentem, por favor.